Pronto, começou a gravar. Pronto, vamos começar. Então, boa noite. A gente vai apresentar um pouquinho sobre. Meu áudio tá saindo aí? Ah, tá. Eu vou apresentar um pouquinho sobre equivalência de calor, pressão e sistema adiabático, né? Do componente curricular física, do docente Alexandre Boleira Lopo, e dos discentes Agilton dos Santos, Agilton dos Santos, Alaor Silva e João Vitor Faria. Mudou aí para vocês? Mudou. Pronto. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o sistema adiabático, né? Que ele vem a ser, que é um processo termodinâmico, né? Como outros, porém ele difere um pouquinho dos outros, principalmente por uma coisa, né? Que é que ele não há troca de energia, né? Então, ele não vai haver transferência de energia, né, por meio de calor, no caso, né? Não há troca de calor do meio interno para o meio externo, né, onde ele esteja ali, né? Então, como está dito aí, pela definição, o processo adiabático, ele não envolve nenhum fluxo de calor, ou seja, não ocorre troca de energia, nem por radiação, nem por condução, nem por condução também, né? E convecção, no caso, né? E convecção também, né? E como aí a gente pode ver, né, nessa, nessa tabelinha do lado aí, né? Em tabelinha, no caso, essa contazinha, né? Que o nosso Q, que é a quantidade de calor, ela é zero, né? Então, aí é onde acontece a equivalência de calor, né? Que vai ser explicada já já um pouquinho, né? Que ela é igual a zero, né? Então, como a primeira lei da termodinâmica fala, né? Que a variação de energia interna, né? É igual à quantidade de calor menos o trabalho, né? Então, a gente não vai ter quantidade de calor nessa questão do sistema adiabático. Só vai ter o trabalho puro, né? Então, a variação de energia interna vai ser igual ao trabalho. Basicamente isso. Então, aqui a gente tem, falando um pouquinho sobre o processo adiabático, né? E que ele é mais comum do que a gente pensa. Realmente ele acontece em diversos casos, né? Como a gente vai falar aqui. E eles podem ser considerados adiabáticos quando, né? São tão rápidos que não há praticamente tempo de troca, né? De calor. Então, esse processo ele vai ser tão rápido, esse trabalho, né? Que não há tempo de trocar calor com o meio, né, que ele está ali. Então aqui a gente tem um exemplo do estouro de uma rolha, né, de champanhe, por exemplo, né? E o outro ponto, né, que são dois pontos desse processo, vai envolver volumes, né, de matéria tão grandes que a interface com o meio é relativamente pequena. Então, não dá, realmente não dá praticamente a oportunidade de troca de calor. Então, este é o caso, né, de grandes massas de ar subindo e descendo na atmosfera, né? E tem ali a questão dos gases, né? Oxigênio, nitrogênio, CO2, né? Então, aquelas variações ali de pressão e temperatura, elas não vão haver troca de calor por tão rápidas que elas são, né? E aqui a gente tem um exemplo, né? Do, do desodorante, né? Que eu coloquei aqui, né? Coloquei também a formulazinha, né? Que não há transferência de calor pelo meio, né? Então, a quantidade de calor é igual a zero, como eu falei, né? E a primeira lei da termodinâmica, como foi falado anteriormente, né? Então, quando a gente fala desse exemplo do desodorante, é que quando o gás, né, ele se expande rapidamente, né, daquele meio interno para o meio externo, né, que é o gás que tem ali no desodorante, então ele vai resfriar, né, e quando ele é comprimido novamente, aí ele já vai esquentar dentro do, do meio do desodorante, né? Então, se você pegar um desodorante e deixar ele se expandir, na hora que ele sair do recipiente, a transformação é tão rápida que não há tempo mesmo para troca de calor. Então, a realização do trabalho ela vai realmente resfriar, né? Realmente resfriar naquele momento. Deixa eu passar novamente aqui.
Equivalência de calor. Sobre a equivalência de calor, é que é um princípio fundamental da termodinâmica que se descreve como diferentes formas de energia e consiste no valor constante que relaciona a caloria com o joule, sendo essa relação de aproximadamente 4,20 joules por caloria. E, inicialmente, esse valor pretendia relacionar o calor com a energia mecânica. Hoje se sabe-se que o calor não é mais do que uma forma de energia. E se todas as grandezas forem expressas no mesmo sistema de unidades, o equivalente mecânico do calor é a redundância, sendo seu valor de I. Agora eu vou falar um pouquinho sobre pressão. Pressão é uma grandeza escalar definida como como um modo de forma aplicada dividida em unidades pela área. A unidade da pressão no Sistema Internacional de Unidades SI e o PA, que é Pascal, que é equivalência, aplicação à força de Newton, de 1 Newton, sobre uma área de 1 metro quadrado. Aqui eu botei a fórmula aqui em cima, que é pressão igual a força sobre área. No caso aqui a legenda está descrevendo essas nomenclaturas. A pressão hidrostática é o nome dado à pressão produzida por um determinado fluido, equilibrando estático, repouso no caso. Aqui eu botei a figura dando uma dimensão de um tijolo e logo a mais eu vou explicar um exemplo aqui para dar toda essa ideia de pressão, mostrando que muitas vezes o mesmo objeto, não da mesma forma, só do seu formato está ligado a qualquer recipiente de uma forma diferente, já dará determinada pressão. Aqui temos uma questão sobre pressão, que eu trouxe como exemplo. No caso, é um paralelepípedo de dimensões linear representativa. Está pequeno para mim. Lineares representativamente iguais de A, B e C. Aqui são os lados desse paralelepípedo. Sendo que A é maior que C, está sobre uma superfície, na posição horizontal, conforme apresentei na figura 1 e 2. No caso, a figura 1 está no como deitada, botando sua parte de área maior. E a figura 2 está no espaço de área menor, ligado ao recipiente. Sendo que a massa desse paralelepípedo é a massa igual a 200 gramas e suas dimensões são de parte A de 20 centímetros, parte B de 5 centímetros e a outra parte C de 10 centímetros. Determinando a pressão exercida determina a pressão exercida sobre esse corpo, no recipiente abaixo. Adotando gravidade como 10 metros por segundo. Vamos ver aqui, a letra A, no caso, pressão, a mesma formulazinha lá, pressão igual força sobre área, que no caso, primeiro a gente tem que saber os dados, né, para resolver essa questão. No caso, primeiro a gente vamos atrás da força. No caso, como a gente sabe que ela está sobre um recipiente, a gente vai procurar saber com essa formulazinha aqui que é a força-peso e é igual a massa vezes a gravidade. E no caso, a massa a gente já sabe que é 200 gramas, mas a gente tem que transferir para quilo, que é assim que é aceitável. E a gravidade a gente sabe que é 10. No caso, vai ficar 200 gramas quando se transformando em quilo. Vai ficar 0,2 vezes as 10 gramas, os 10 metros por segundo ao quadrado, que no caso é a gravidade. Que fazendo a multiplicação vai dar 2 newton. E a área, no caso, seria o A, no caso seria A vezes B, que no caso seria 20 vezes 5,
que daria 100 centímetros ao quadrado, só que a gente não pode utilizar ele dessa forma. No caso, vai utilizar em metro quadrado, que no caso ele vai fazer a transformação, vai colocar dessa forma que está aí na parte final da resolução da área. Que no caso vai colocar o 10 elevado a menos 4, que é assim dessa forma que transforma de centímetro quadrado para metro quadrado. Aí fazendo a multiplicação, quer dizer, no caso vamos deixar dessa forma, vamos transferir para outra parte. E no caso vai ficar 2 sobre os 2, que no caso é a força, que a gente já descobriu aqui é 2 newtons, igual sobre 10 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui passando para a parte de baixo, vamos ver que, como sabemos que 200 é 10 vezes 2, aí no caso botamos 10 elevado a 2 para facilitar a conta. Aí vezes o 10 menos 4, aí fazendo a continha vai ficar como? Vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado, newton sobre metro quadrado. Aí para facilitar ainda mais, a gente sabendo que 10 vezes 2 dá 200, e aí 10 vezes 2, 10 vezes 2 dá 100, no caso é elevado a 2. Aí no caso, 2 vezes 100 vai dar 200 newton sobre metro quadrado. Aí no caso aqui a gente já descobriu a força, no caso a gente já descobriu a pressão da figura A. Agora na figura 2, vamos fazer da mesma forma. No caso, para descobrir essa força-peso, eu botei de uma forma diferente, porque muitas vezes as pessoas não fazem da forma anterior. Aqui a fórmula é a mesma, que é a força-peso igual a massa sobre gravidade, que no caso eu coloquei as 200 gramas, normal, sem, sem, sem transformar, e coloquei o vezes 10 menos 3 para dar certo, vezes 10. Aí no caso aqui eu já transformei, fiz a multiplicação dos termos iguais, aí ficou 2.000 vezes 10 menos elevado a menos 3. Aí fazendo no passo a passo, vou transformar de novo. Vai ficar 2 vezes 1.000 vezes 10 menos 3. E novamente diminuindo, fazendo a transformação, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 menos 3. E no final vai ficar apenas 2 vezes 10. Que vai, no caso, dar a mesma... Vai ficar 2 vezes 1 unidade. E a área que vai ficar 2 vezes 1 a unidade, que no caso vai dar a mesma coisa, de 2 newtons ali. Que no caso se dá dando o mesmo resultado, que a mesma coisa, já que se trata do mesmo peso. Os dois corpos. E a área, no caso, a gente vai colocar C vezes B, que no caso é 10 vezes 5, que é igual a 50 centímetros ao quadrado. Aí aqui, passando aqui para o restante, o outro lado da forma, eu vou colocar 2, que no caso é o peso de Newton, o valor de Newton, sobre 50 vezes 10 menos 4, elevado a menos 4, que no caso vai dar 5 vezes 10 elevado a 2, não, 5 vezes 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a menos 4. Aí passando para baixo vai dar 2 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 3, que no caso eu vou transportar esse 3 de baixo para cima, e que está negativo vai se tornar positivo, que no caso vai dar o quê? 3 vezes 10 10 elevado a 3 vai dar 1.000. Aí no caso 2 vezes 1.000 vai dar 2.000. Aí no caso aqui vou colocar 2.000 dividido por 5, que vai dar 400 newtons por metro quadrado. Aí tipo, vai estar evidenciando que independente do tamanho, sendo o mesmo objeto, sua área em si vai influenciar na pressão de cada corpo, apenas pela posição que ela vai estar ligada à superfície. Agora vai ser sobre...
Agora a parte falando sobre a agropecuária. Então, aqui é um exemplo, né, de, dentro da agricultura, né, onde é bastante utilizada nos agropecuários, na alimentação de gado, no corte leiteiro, né, que é a casa da silagem, né, que é um alimento usado como um complemento de pasto, compactado e rico em proteínas. E o mercado oferece uma diversidade de silagem, como milho, sorgo e carpim, onde é utilizado pela prensa de silagem, né, como é falado aí, mas chamado de prensa hidráulica, né, que a gente sabe que seria qualquer acréscimo ali, quando ele se dá, né, de pressão, né, no líquido, ele é transmitido para todos os pontos, né, do líquido, isso é uma teoria da prensa hidráulica. Assim, a força aplicada na primeira parte, ou no embolo um, vamos dizer assim, é transmitida e amplificada para o embolo 2, né? Então, aí, a gente consegue fazer vários tipos de prensa, né? Aí a prensa de silagem, né? Que é justamente para a alimentação, principalmente animal, né? Então, aqui são os nossos links. Vou colocar agora, referências. E obrigado. Deixa eu colocar o primeiro link, que eu acho que já teria, era para estar. Deixa eu abrir aqui. Tá compartilhando a tela aí, né? Tá compartilhando a tela? Tá. Pronto. Então, aqui, coloca aqui do lado, seria, né, um simulador, né, do sistema adiabático, vamos dizer assim, né? E o que é que a gente pode ver aqui? Deixar dessa forma primeiro, para explicar, né? Então, a gente falou aqui sobre pressão, falou sobre equivalência, de calor, né? Então, aqui, a gente pode ver no sistema adiabático, vai ter uma junção disso tudo, né? E o determinado peso, ele é colocado em cima desse embolo aqui, né? E com isso ele comprime o gás. Então, é aquela relação que eu disse do spray, né? Desodorante, no caso, né? Então, à medida que você retira o peso do gás, ele se expande, né? Que eu posso fazer aqui agora, ó. Ele se expande, ó. À medida que você tira ele, ó, dessa forma, ele se expande, né? Então é aí que efetua o trabalho, né? Sem trocar calor de forma alguma, né? Então, à medida que ele vai reduzindo a energia interna, ela vai voltar à situação original que ela estava, né? Colocando o peso novamente, ela comprime. E com isso você tem um aumento de temperatura,
né? Quando você comprime, e um resfriamento quando você expande. Pode ver aqui com esse gráficozinho, ó. Quando você vai, quando você coloca a pressão, ele aumenta a temperatura, né? E a energia realizada do trabalho, né? Isso aumenta a temperatura, que vai entrar energia, no caso aí, né? Mas não há troca de calor para o meio externo. E quando você retira, ele expande e resfria, né? Então é mais ou menos isso que a gente pode ver aqui. Deixa eu colocar só o segundo, a gente não colocou ainda. Equivalência de calor. Bem, esse é o simulador de equivalência de calor, onde quanto mais a altura do. Quando as pessoas vão baixando, né? Quanto maior a altura da polia, a maior a variação da temperatura. É quase o mesmo processo da, do. Eita, que deu um branco agora. Processo Do adiabático. sistema diabático, onde quanto maior ele vai ficando, ó, maior a altura ali na polia, maior a variação da temperatura. E é isso.